Olá pessoal, tudo bem? Aqui Matheus Hartmann e é um grande prazer que a gente inicia o nosso segundo episódio do podcast do SEON. Ainda não temos um nome adequado, ainda não temos, a votação está seguindo conforme a gente conversou no primeiro podcast, estamos aguardando as sugestões de vocês e então é o podcast do SEON e talvez fique esse nome mesmo. Hoje aqui conosco nós temos o prazer de receber essa professora maravilhosa, dentista competente, mãe exemplar, esposa, a professora Cristina Heck Feldman. A professora Cristina é a coordenadora do nosso curso de harmonização orofacial do SEON. Cristina, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme te receber aqui. Que honra, então, eu nesse segundo episódio do podcast do SEON. Exatamente, exatamente. É uma honra enorme no segundo podcast trazermos você. Obrigada. Cris, o que eu gostaria... A gente se conhece há bastante tempo. Sim. Eu vou te chamar de Cris, apesar da Cris ser uma grande professora e profissional, referência na harmonização orofacial aqui em Passo Fundo, né? Ela que vai contar um pouquinho para nós agora de onde que ela vem, qual a formação que ela tem. Então, Cristina, por favor, conte para nós um pouquinho mais sobre a tua trajetória aí, desde o princípio na odontologia, né? Então, apesar de não parecer, né, Matheus, eu vou resumir a minha história, porque a minha história na profissão é um pouco longa. Eu me formei aqui na UPF, eu sempre quis ser dentista, sempre foi o meu sonho fazer odontologia e eu sempre fui muito curiosa. Então, eu trabalho na odontologia há 30 anos, né? Como tu mesmo falaste, eu sou coordenadora do curso de ROF, então a ROF ajuda bastante a gente se conservar durante esse período. Mas assim, eu comecei fazendo clínica geral, né? Meu consultório é em Carazinho. E eu fiz algumas especializações, eu comecei com dentística, porque eu sempre gostei dessa parte de reabilitação e estética, apesar de que a gente sabe que estética e função andam juntas sempre. E eu entrei para o mundo da harmonização orofacial em 2014. Né? Eu fui convidada por uma colega a fazer um curso de toxina botulínica. Eu te confesso que eu fui meio contrariada, porque eu achava que isso não era para dentista. Só que daí o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo e a harmonização foi sendo muito mais incluída no mundo da odontologia e a imagem e a ideia que se tinha era que realmente procedimentos na face funcionam como a cereja do bolo da odontologia. Então, por exemplo, nos meus tratamentos de reabilitação, às vezes parecia que faltava uma coisa, sabe? Que tinha que ter um quê a mais. E era na face, né? Então, eu mergulhei nesse mundo, tá? Para melhorar a entrega dos resultados dos tratamentos que eu fazia na odontologia intraoral. Perfeito. Tu começaste na harmonização em função de uma melhoria do tratamento final do teu paciente, não somente na boca, como também no exterior, na face, na parte externa da face. Exatamente. Tu sabes que esses dias eu estava assistindo uma entrevista do famoso Dr. Ray, né? Uhum. E ele comenta, eu confesso que eu não sabia, eu não estudo off e não estudei essa origem, mas ele comenta que a cirurgia plástica lá atrás, antes de ser uma especialidade, ela é oriunda dos bucomaxilos, dos cirurgiões dentistas bucomaxilofaciais. Então, começou como? Com os pacientes acidentados nos hospitais do mundo todo. Olha só. E os cirurgiões dentistas, por dominarem melhor a anatomia da face, eram quem faziam, obviamente, as reduções ósseas, corrigiam as fraturas, não somente dentais, mas que englobassem toda a face, né? Órbita, maxila, mandíbula, enfim.
e também faziam as suturas e as reconstruções. Aquele modo. E a plástica, a cirurgia plástica, como a gente conhece hoje, é oriunda dessa prática dos cirurgiões dentistas especialistas bucomaxilofaciais. Olha que loucura, né? Interessante, né? Muito interessante. E a gente sabe, assim, eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor. A harmonização orofacial, ela, como acontece hoje, ela nasceu também de uma necessidade, ou a odontologia começou a fazê-la como uma necessidade de complementação Exato. das reabilitações estéticas orais. E sabe o que é mais engraçado? Que começou com a utilização da toxina botulínica para tratamento, entre aspas, que fique isso bem esclarecido, porque não é um tratamento, é uma ferramenta terapêutica, para cefaleias tensionais, sintomatologia de bruxismo, dores de apertamento cabeça, dentário, TM. dores orofaciais. Perfeito. Era esse o objetivo principal. Essa era a indicação, uma das. Exato, uma das. E aí o que acontece? Como englobava trabalhar em grupos musculares que também mexiam na estética, então os cirurgiões dentistas começaram a associar esse tratamento, por exemplo, na correção de um sorriso gengival, que era uma indicação odontológica para a utilização da toxina botulínica. E que muitas vezes era um tratamento um pouco mais radical, com cortes, né? Exato. Com cirurgia gengival, com cirurgias periorbitais musculares, né? Isso, porque o que acontece? Ó, muitas vezes o paciente ele tem medo de se submeter a uma cirurgia de correção de sorriso gengival, então a toxina botulínica não deixa de ser uma ferramenta terapêutica para simular um resultado final, porque às vezes o paciente está tão acostumado e aquilo é uma identidade dele, que ele tem medo de mudar. Então, a gente utilizando, né, uma técnica que é 100% reversível, ele tem uma ideia melhor, ele consegue visualizar nele mesmo, diferente de fazer um DSD, por exemplo, né, que é uma simulação em softwares específicos para simular esse resultado, mas ele se sentir, se olhar no espelho e se ver daquele jeito. E hoje a gente sabe que muitos profissionais dentistas que não são da ROF, eles se valem da toxina botulínica, que é o que a gente está falando agora, para equilibrar um sorriso gengival, que às vezes o paciente, a gente sabe, não pode aumentar a dente, mas ele quer diminuir a exposição de gengiva, então associa terapias e inclui a toxina botulínica para melhorar esse resultado. Então tem tudo a ver com o dentista. Eu também acredito que sim. Que sim. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. A questão só é que às vezes existem algumas extrapolamentos, por assim dizer, né? Algumas condições que elas saem do controle, né? Exato. Então, desde que bem indicada, desde que bem orientado. Eu digo sempre assim, ó, essa história que tu acabou de contar sobre a origem da cirurgia plástica é muito interessante, porque essa é uma briga, né? Nossa, com outras especialidades da área da saúde, porque quem conhece face é o cirurgião dentista. O bucomaxilo nem se fala, né? Mas todo cirurgião dentista deve, por obrigação técnica, conhecer as estruturas da face. Por todas. conceito. Por formação. Exato, por formação. Onde que passam as artérias, onde que passam os nervos. Como que a gente vai anestesiar? Perfeito. Se a gente não sabe, né, onde é que é a ramificação nervosa. Então, assim, a gente tem que fechar os olhos, o dentista ele tem que fechar os olhos e saber onde é que está passando cada estrutura. Isso tem que estar na ponta da língua, não. Tem que estar na ponta dos dedos. Dos dedos. Nos olhos, no cérebro. Exato, entende? Então, assim, é isso que acontece. Entende? E agora eu falei isso e perdi o fio da meada, que eu nem me lembro o que tu me perguntou antes, que eu falei isso aí tudo agora. Não, eu tinha te perguntado exatamente sobre a origem, né? A tua formação, que você falou que começou em 2014 com a OFF. Isso. Você vem já de uma formação anterior de dentística para fazer reabilitação, para melhorar a questão funcional e estética dos dentes, né? Da articulação. E aí a gente entrou, que tu falou que tu falaste que uma das primeiras aplicações da OFF foi toxina botulínica. Isso. Para tratamento de bruxismo, de dores de cabeça, cefaleias, enfim. E o que é mais interessante, que eu sempre digo que a gente tem que ter muito orgulho
da profissão que a gente tem e da especialidade harmonização orofacial, porque o cirurgião dentista, ele é o único profissional da área da saúde que é harmonizador orofacial, porque é o único profissional da área da saúde que trabalha em estrutura de suporte de tecido duro e que pode melhorar, que é o quê? Dentes, né? Que é toda a estrutura que a gente tem intraoral e é só o dentista que pode mexer ali. Tanto para reabilitar, seja o que for, né? Para fazer agora com o advento e esse avanço no que diz respeito à regeneração tecidual, isso é uma maravilha para o cirurgião dentista e leva a qualidade de vida, né? Para quem se vale disso. Então, eu com muito orgulho digo que o dentista é o único harmonizador orofacial. Os demais são faciais. Entendeu? Perfeito, é diferente. Entendo. É diferente. E creio que seja uma abordagem bastante assertiva para isso, né, Cris? Porque quando tu pode mexer numa parte e pode mexer na outra também, você consegue fazer uma integração maior das duas, das especialidades, das diferentes especialidades. Por exemplo, um harmonizador facial externo com um harmonizador interno, no sentido de faceta, Exato, aumento de prótese, DVO. aumento de dimensão vertical, de devolver melhora na função, Exato. com isso tudo tirar a dor dos pacientes, os pacientes não terem perda não terem dor, não terem sensibilidade, não terem outras infecções que acontecem, fúngicas, Exato. como cândida, enfim, por perda de dimensão. É uma maravilha, né? A nossa Perfeito. profissão, eu acho a nossa profissão uma profissão muito completa. Ela é completa. Muito completa, exatamente. Muito completa. Ela é completa. Isso E isso é perfeito, Matheus, porque, por exemplo, não adianta, ó, a gente vê, vou citar um exemplo. Não, chega um paciente no consultório, ele quer fazer preenchimento labial, né? Que é um dos procedimentos que é mais requisitado. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer assim. Ó, viu? Nesse ranking da ROF, assim, qual Toxina botulínica. toxina botulínica? Topo. Topo. Tá? É o procedimento mais realizado no mundo, tá? Perfeito. E isso se reflete nos consultórios. Nos consultórios, com toda certeza. É o procedimento número 1, tá? Preenchimento labial é outro. Tá? Segundo. A gente pode hoje até... não que seja o segundo, mas assim, ó, ele é um dos mais requisitados, porque hoje as pessoas falam muito em bioestimulador, é o momento, entendeu? Regeneração e bioestimulação. Mas preenchimento labial é a cereja do bolo pós-tratamento odontológico, por exemplo. Só que o que acontece, Matheus? Chega um paciente no consultório, tá? Ele tem perda de dimensão vertical, por exemplo, né? Ele tem desgastes, enfim. É muito comum hoje, nessa vida louca, nesse ecossistema que a gente está vivendo, é estresse, então descarrega em algum lugar, né? E a gente sabe que muito acontece nos dentes. A gente tem o Paulo Vinícius com a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Eu, como endodontista e um clínico de consultório, eu tenho visto não dentes fissurados ou trincados com aquelas características dos estudos anteriores, que eram restaurações extensas em amálgama ou metálicas. Sim. Hoje a gente vê trincas e fissuras em dentes rígidos. E os pacientes, muitas vezes, perdendo seus dentes rígidos por apertamento, por perda de dimensão, por uma série de fatores, e alguns que a gente nem conhece ainda. Exato. Eu concordo muito contigo. Então, e aí o que acontece? Ó, o paciente vem, e eu digo também isso, no mercado da estética não tem crise, né? Às vezes eles têm dinheiro para fazer um preenchimento labial, eles pagam por aquilo, eles não querem colocar um 36. 36 é o molar inferior, que está faltando, que é um dente importantíssimo para o processo mastigatório, para estabilizar, para equilíbrio, né, funcional. O que acontece? Eles não querem repor aquele dente, mas eles querem boca. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai explicar isso? Quem é o único profissional que pode fazer isso? É o dentista. Então ele vem, ele tem perda de dimensão vertical, diminui essa altura, quer fazer boca. Não tem como. Se ele não tem estrutura de tecido duro para sustentar aquilo, não tem como. Entende? Eu dispenso vários pacientes no meu consultório porque é uma questão de ética. Entende? Eu não consigo fazer.
Aí eu vejo, quando a gente simula, por exemplo, um aumento de DVO, a gente já devolve suporte para o lábio, já diminui a olheira do paciente. Tu entende que a gente tem esse olhar? Talvez já não precise, talvez não, com certeza já não se fará tanto uso de químicos, preenchedores, bioestimuladores, para essas questões. Exatamente. Vai devolver suporte com o que tem que ser devolvido, dente, osso, enfim, coisas nos seus lugares, para depois fazer essa questão estética da harmonização. Exatamente, entende? E aí funciona adoado, cada um no seu quadrado, e aí entendeu? funciona a harmonização como um todo. Exato. Da oclusão, do músculo, do osso, do dente, da face. Quando tu devolve dimensão vertical, tu melhora a oxigenação tecidual, o músculo vai ter uma melhor oxigenação, o paciente vai ter um conforto, o paciente não vai ter mais dor de cabeça, o paciente respira melhor. Vamos lá, o teu próprio procedimento vai ser melhor numa face restabelecida ou erguida ou reposicionada no seu lugar que talvez tivesse que ter sido sempre e em função de um desgaste natural ou antinatural, por tensão, por bruxismo, por descarga emocional. Exato, exatamente. Perfeito. Entende? É todo um equilíbrio, porque a gente entende que cada coisa tem a sua função, cada procedimento é importante, e assim nós vamos indo, entende? Claro que não é o que na clínica, no dia a dia da clínica, esse seria o cenário ideal, né? A gente começar do básico, do mais importante ou do que mais se necessita naquele momento e vir refinando os tratamentos. Entende? Então, às vezes, os colegas até me criticam. Ah, Cristina, mas tu é da ROF. Opa, não, eu sou dentista, eu sou da ROF, mas eu sou cirurgiã dentista harmonizadora. Tá me entendendo? Hoje a gente sofre um problema, né, Cris, que é da questão da formação, né, do interesse dos alunos e a busca. Muitas vezes o Joãozinho, a Mariazinha, eles entram na faculdade com o sonho de ser quem a Cristina é. Eu quero fazer a harmonização, mas não entendem que uma carga de conhecimento e de outras especialidades está toda por trás disso, no conceito, na composição, na formação da pessoa. E tu jamais vai conseguir ser um bom off sem ter uma boa base. Mas é lógico. Seja da área que tu fores. Exato. É como nós da endodontia. Nós temos hoje, e quem sabe diagnóstico, em qualquer área, vai trabalhar por muito tempo. Exatamente. As pessoas não querem passar pelo processo, né, Matheus? Exatamente. Assim, a dificuldade... É muita dificuldade dos processos. Querem receitas de bolo. Não existe. Talvez isso. por isso que a toxina botulínica seja uma das coisas mais aplicadas, né? É. Porque, assim, eu tenho um certo medo de mexer em face. Tamanha responsabilidade que é. Porque eu assim... na face e na parte exterior da face. Eu acho um compromisso, uma responsabilidade muito grande. É o teu cartão de visita. Um hematoma, uma intercorrência, por mais breve que seja. Por exemplo, às vezes a gente faz uma extração de um siso, paciente com pele clara, tem algum derrame, cria um hematoma, é uma coisa que pode acontecer, é inerente ao procedimento, né? Pode acontecer. Mas imagina, assim, você não saber onde está lidando e lesionar um nervo. Isso é o mais perigoso. Então. Né? Esse ponto que tu está entrando agora é muito delicado. Porque a gente tem que pensar assim, eu vou fazer esse procedimento, eu fiz né, o paciente veio, passou pela consulta, fiz a anamnese, exame clínico, diagnostiquei, plano de tratamento, execução. Eu consigo resolver, se houver uma intercorrência nesse procedimento X que eu vou fazer no meu paciente. Eu consigo resolver? Consigo. Ok, então eu vou realizar. É o que eu costumo dizer para o pessoal, assim, para os alunos, né? E para as pessoas que têm interesse em algum assunto. Façam aquilo que vocês conseguem por si próprios consertarem. Exato. Se der problema, você vai te incomodar menos, né? Claro, com certeza. Muito menos. Porque não existe situação melhor, condição melhor do que tu chegar na tua casa de noite, deitar na tua cama, deitar tua cabecinha no travesseiro e dormir. Isso não tem preço no mundo. Não tem preço. Então, às vezes, a gente passa por alguns dissabores de não fazer um procedimento específico, enfim, num perfil específico de paciente, tu dispensa aquele paciente, a gente demite muitas vezes, né? A gente demite. Mas isso é uma paz de espírito que não tem dinheiro no mundo que vai pagar.
Sim. Entendeu? E as pessoas hoje, elas pensam muito, não, a pessoa chegou, me procurou, que é isso. Nossa, mas eu vou poder cobrar tanto. Mas a que preço esse tanto, entendeu? Quanto vale o nosso sossego? Paz de espírito, né? Só que isso é questão, é maturidade, né, Matheus? O tempo que vai dizer. É o tempo que vai dizer. E outra coisa que eu vou te dizer que é muito importante, eu que sou da docência também, assim como você, na ROF, o que eu digo? Não percam a sua essência. Colegas, não percam a sua essência. Nós somos dentistas. E dentista vai ser um artigo, uma profissão em extinção, porque todo mundo se forma e quer ir para a ROF. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas saiba diagnosticar o que está acontecendo e tenha parcerias para trabalhar junto contigo. Em conjunto. Por exemplo, na orto, né, um overbite profundo, na endo, em todas as especialidades, na reabilitação oral, na implante, enfim, em todas. Era coisa mais complexa Gente. que uma reabilitação oral de verdade. O quanto engloba uma reabilitação oral, o quanto tem que saber se extrai dente, se mantém dente, se bota implante, se não bota implante, que tipo de prótese que vai. E é tão legal a gente dividir, né, isso com colegas de equipe. Eu sou do tempo, Matheus, que eu me formei e trabalhava sozinha. Então, dentista era um profissional muito solitário. Hoje não existe mais isso. Né? A gente trabalha com colegas, a gente divide responsabilidade, a gente troca ideias, né? Eu faria isso aqui, olha, eu penso diferente, daqui a pouco eu tenho uma outra visão, né? A gente não pode olhar só para o umbigo da gente dentro das especialidades. Por exemplo, tu que é endo, tu não pode olhar só para endo, só para o canal. Tu tem que entender decisão, né? Que tem estruturas anexas que são importantes, que daqui a pouco podem estar comprometidas, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma endo num incisivo central, aquele dente já tá, não sei, não vai, precisa do implante, às vezes ser preventivo, né? É ser um pouco invasivo e não vou poder perder o suporte de lábio porque aquele paciente vai ficar com a estética comprometida. Entende que é muito complexo e ninguém mais quer pensar? Arquitetura da gengiva. Exato. Arquitetura do sorriso. Arquitetura da face. Porque depois que tá tudo planejado e que tu sabe o que tu vai fazer, executar. Por exemplo, dentro da ROF, eu pegar uma seringa de preenchedor e dizer, Matheus, faz aqui, ó. Pega essa seringa de graduação, tem 0,1 ml, tu aplica aqui. Tu vai fazer. Tu que não é da ROF, tu vai fazer. Mas daí é um mico de circo. Mas tu entende que tu é um repetidor e não é isso que a gente quer. E esse é um diferencial do nosso curso no seu. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de chegar no curso do Claro. seu. Eu preciso te fazer uma pergunta. Por que tu acha... Imagina, olha só, a Cris, 30 anos de formação, foi para a OFF em 2014, e tu fez um comentário agora nessa última conversa nossa. Muita gente entra querendo ser OFF. Por que tu acha que está acontecendo essa busca pela OFF? É um apelo do mercado. Estético. Né, um apelo estético muito grande. Esse é um dos fatores. Talvez porque os profissionais pensem que tenham um retorno rápido e o paciente vai estar sempre no consultório, porque envelhecer, todo mundo envelhece, né? A gente respira e envelhece, amanhã nós acordamos mais velhos, isso é um privilégio de quem está aqui. Mas a odontologia também é assim. O nosso paciente está sempre com a gente. Se a gente souber trabalhar direitinho, é um paciente recorrente, entende? Mas, Matheus, eu fico até com um pouco de receio de falar, porque eu tenho a minha boca muito grande, né? Tu sabe que meu pai dizia que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Mas nós estamos... Entre amigos. E isso vai sair para dentistas, então, teoricamente, né? Eu penso que... o dentista, quando ele sai da graduação, ele não sabe fazer conta também, né? Sim, a gente não tem preparo administrativo, contábil. A gente não tem preparo de... Então, existe uma ideia de que procedimentos de harmonização orofacial geram um retorno financeiro muito rápido. Mas aí tu tem que saber fazer conta, tu tem que trabalhar direito, tem que fidelizar o paciente. Falando em fidelizar o paciente, só vou fazer um parênteses. Logo no início, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz um curso de gestão com o professor Celso
Hort, que para mim é uma referência na odontologia. E eu lembro que ele falou que mais importante do que tu prospectar novos clientes é manter os teus clientes. Então, assim, ó, é tão bonito acompanhar, né, esses clientes, eu com 30 anos de profissão, que eu tenho desde lá do início e que são hoje meus clientes, tanto de odontologia intraoral quanto de harmonização. É tão bacana isso, eu prezo tanto por isso, eu cuido tanto deles, porque é muito bacana, sabe? Eu já estou na fase assim, que eu atendi a mãe, atendia os filhos pequenos, agora os filhos já casaram, entende? E é bacana isso. Então, na harmonização também é assim. A gente tem que fidelizar nosso cliente. E o cliente de harmonização pipoca muito, né? Pipoca. Entende, pipoca? Ele vai lá, porque lá ele faz mais barato, porque ali ele cobra não sei quanto. Então, assim, ó, a gente tem que ter uma posição firme, porque a gente não vende produto, a gente vende serviço. É que está acontecendo isso hoje, né? Uma produtização, assim, os produtos mandam na prática clínica, né? E as empresas agem muito. Exato, né? Claro, é um apelo mercadológico, a gente sabe, todo mundo tem que vender, né? Mas até por ali. E o meu pai tinha uma outra coisa que ele falava, que ele dizia assim, do jeito dele, que o banco da faculdade não encurta a orelha de ninguém. O que ele queria dizer? Que caráter, né? São valores, caráter, ética, são valores que vêm de casa, que não é na escola que você vai aprender. Então, isso é muito importante. Quando eu falo para ti que a gente demite paciente, demite cliente. Que não dá para fazer aquilo que o paciente quer. Não rola, entende? Às vezes na ROF eles já chegam assim, ó. Não, eu quero assim, ó. Eu queria essa boca, eu queria esse rosto. Não é assim que funciona, entende? Até porque hoje, por exemplo, a gente sai na rua e vê muita gente parecida, né? Isso é ruim para quem trabalha diferenciado, para quem faz um trabalho diferenciado. Esses bicos de pato, essas bocas assim, bochecha, né? Ainda bem que o ciclo está se fechando, entende? E tá se tendo uma outra perspectiva com relação a isso. Isso já não está mais ficando tão bonito assim. Tu vê esse ciclo também, assim como foi na medicina, e que hoje tem muitas mulheres, por exemplo, inclusive tirando próteses de silicone do seio e querendo ser mais naturais, assim. Tu vê esse ciclo também na OFF? Sim, com toda certeza, sim. Essa diminuição de boca. E assim, ó, esses volumes muito grandes, essas faces pesadas, né? Sim, vê muito. Mas também a gente tem muita resistência de pacientes não querendo, quando a gente fala, mas aqui teria que usar ácido hialurônico para estruturar, por exemplo, uma região. Ai, não, que vai aumentar, vai ficar bochechão. Aí a gente precisa explicar. Aí é que tu tem que ter, ó, o penso para tu pegar, né, uma imagem ou, enfim, para explicar o que está acontecendo ali e qual é o objetivo do teu tratamento. E que não vai aumentar. Não vai ficar bochechão, não vai ficar bocão, não vai ficar... Entende? Então, assim, ó, isso tu precisa conhecer anatomia, tu precisa conhecer a fisiologia do envelhecimento, né, o que está acontecendo, para entregar um tratamento com resultados naturais. Porque, por exemplo, o perfil dos meus pacientes é assim. É ficar bem, sem saber o que aconteceu, estar bem para a idade que tem. Não parecer que está harmonizada. Exato. Harmonização sem exagero. Na verdade, seria uma manutenção da beleza. Um gerenciamento inteligente do envelhecimento. Legal. Entendeu? Muito bom esse conceito. Eu gosto dessa frase. Um gerenciamento inteligente do envelhecimento. E aí entram as toxinas botulínicas, os preenchedores, bioestimuladores, isso, as fios, tudo, eletroterapia, né? Às vezes as cirurgias, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Já vou te chamar para isso também. Antes eu quero que tu fale, obviamente que com toda essa conversa a gente tem uma ideia de como é o nosso curso de harmonização orofacial no CEO. Então, não teria como uma pessoa assistir até agora e achar que o curso de harmonização vai para um caminho diferente do que tu está nos falando. Não vai. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho do curso de harmonização orofacial do SEON, no sentido assim de carga horária,
prática, teórica, assim, o que se trabalha nele, a equipe de professores, como que você gere tudo isso também, assim, nessa tua vida de uma excelente clínica, né? Em Carazinho, numa outra cidade, e com uma equipe de docência aqui em Passo Fundo. Então, Matheus, foi um trabalho de formiguinha, né? Mas, graças a Deus, então, a gente tem uma equipe muito coesa, que pensa muito parecido, que trabalha que tem a mesma filosofia de trabalho. O que a gente não faz na nossa equipe da coordenação, a gente tem professores parceiros que vêm de fora, né? Eu lembro sempre, uma das nossas alunas da primeira turma, quando ela foi atrás do curso de harmonização, que ela chegou na escola, primeira coisa que ela fez foi olhar a cara das professoras coordenadoras. Para ver se elas estavam harmonizadas. E para ver se elas não estavam exageradas. E como? Quão organizadas? Então ela disse, olha, quando eu olhei... Hoje ainda encontrei ela disse, gente, eu fiz a melhor escolha. Porque eu olhei para vocês, eu olhei o conteúdo programático, olhei para vocês e disse, não, é isso que eu quero. O conteúdo programático está na cara das professoras. Das professoras. Então, assim, ó, a gente recebe muitas perguntas, né? Muitos colegas questionam a equipe do marketing do Seon e o Vini me chama. Então, assim, ó, o que não tá, a carga horária, ela respeita exatamente aquilo que a resolução preconiza. Perfeito, tá? Isso é importante. Os conteúdos abordados são exatamente aqueles permitidos pela legislação, entendeu? Porque nós, como formadores de opinião e na docência, a gente não pode quebrar regras, a gente tem regras, tem resolução, tem regulamento, a gente precisa obedecer, até porque a gente não está trabalhando num oba-oba, não é o sambódromo. Nós estamos trabalhando dentro de uma especialidade séria, numa escola séria, com pessoas sérias. Entende? Com regularizações, regularização, decretos, mas né? Com certeza. A resolução ela é muito clara. Então, ali tem todos os procedimentos que são permitidos ao cirurgião dentista, certo? E a gente aborda todos esses conteúdos, tá? Todos. Todos estão regulamentados, ok? A nossa equipe preza muito pelo raciocínio clínico. Então, a gente faz o aluno pensar, ele vai raciocinar. Não tem receita de bolo, porque ele sai diferenciado. Porque hoje muita gente faz bem, muita gente trabalha muito bem. O diferencial do nosso aluno é raciocinar. No automático. Exato. Aprender o que é ali que aplica e tanto que aplica. Exato. E o nosso aluno não. Ele vai fazer um protocolo diferenciado, por exemplo, de aplicação de toxina botulínica, porque ele sabe onde é que é a origem do músculo, onde é que é a inserção e qual é a dinâmica daquele músculo naquela face, naquela hemiface daquele paciente. Entendeu? Então, estou falando assim, ó, né, uma coisa básica. Por exemplo, ele quer fazer reposicionamento de tecido. O paciente se queixa muito que cai a cara. Tô derretendo. Se ele tem a face muito pesada, ele precisa entrar com outro procedimento antes de fazer o quê? A verticalização da face, que é um termo que a gente usa muito em HOF. Então, o nosso aluno, ele olha para o paciente, enquanto o paciente está falando, tá relatando a sua dor com relação à estética, ele já está na cabeça dele o que ele pode fazer ali. Entendeu? Ele já sabe, ele não vai dizer naquele momento, porque ele vai estudar, ele vai montar um plano de tratamento. Então, eu sempre digo, no Seon é a HOF com penso, com raciocínio clínico. Entende? Esse é mais um diferencial. E outra coisa, nós prezamos, a escola sabe, a direção sabe, por turmas pequenas, para que a gente possa realmente dar atenção adequada e necessária para cada aluno. A gente literalmente pega na mão. Tá? O aluno não fica solto. Não fica. O aluno é acompanhado o tempo inteiro. O tempo inteiro. E pós-aula também. Perfeito. A gente chama na endo o teleendo. Então tem o teleoff também. Tem o teleoff também. É o WhatsApp, é exame, é foto pra lá, foto pra cá, enfim. Tem. Ajuda a resolver um negócio que não ficou muito bem. Vem no consultório, né? Volta pra lá, ir. vem na minha casa, volta. Perfeito. É isso aí. Cris, esse acompanhamento extra, fora, out da escola, né? Que eu acho que faz
uma diferença gigantesca, né? Sim. Esse trato diferenciado do aluno com o professor, né? Que, na verdade, se torna entre dois colegas, né? E outra coisa que eu vou te dizer, ó, eu falo muito, né? Tu já deve ter ouvido eu falar também lá na escola, é a família SEON. Sim. É muito legal porque o aluno do SEON, o colega aluno do SEON, ele não faz só um curso. Ele sempre volta, né? Nós temos, inclusive, uma estatística disso. Mais de 60% dos nossos alunos são circulantes. Ou seja, eles fazem endo, depois fazem dentística, depois ele vem para off, daí ele vai fazer um curso de cirurgia. Ele dificilmente sai do SEON após fazer um curso. Talvez pelo DNA SEON, né? Talvez pelos 20 anos que a escola tenha, enfim, né? Então... Sabe que eu fiz um curso, quando me formei, eu fiz um curso de endo, nem era SEON ainda. Era o CI, antigo Era CI. ali na Bento. Origem do SEON, perfeito. Com o Vani, com o Volmir. E o Volmir. E tu era monitor. Isso deve ter sido em... Não vamos falar. Melhor não falar, exatamente. 2000 e alguma coisa, perfeito. Cris, então tu me falou aí de alguns diferenciais, né? Queria saber o seguinte, tu falaste que o curso ele respeita as resoluções, as orientações, né? Todas as questões de regulamentação. Isso, legais. Questão de pacientes, assim, a prática, vocês conseguem entregar, tu disse que pega na mão do aluno. Sim. Então, os procedimentos são feitos sob vistoria, supervisão, Sempre. Acompanhamento constante. Acompanhamento constante. Nós estamos ali, a equipe principal de professores, né? Sou eu sou a coordenadora, mas quem me ajuda é a Dani Beituni e a Andréa Menegas, nós estamos sempre juntas. A gente tem as meninas da primeira turma, que fazem monitoria, que são ótimas. Perfeito, né? Perfeito. E então a gente está sempre junto. Ninguém começa nada se não tiver a nossa supervisão. Ótimo, tá? ótimo. E os pacientes se sentem seguros com isso também, e os alunos também, né? Uhum. Então, a cada assunto abordado, a gente sempre prioriza pacientes que tenham aquela necessidade, às vezes não é bem assim, porque tem mais necessidades, né? Uma dinâmica. Né? E outra coisa, eu trabalho em outras escolas também, né? Então, assim, eu acho importante que o aluno, o colega, ele trie o paciente e ele entenda o que aquele paciente tem para fazer. Claro, a gente está sempre junto, mas que a gente consiga também fazer com que ele faça a venda, entendeu? Fecha o ciclo. Exato, porque, por exemplo, o Matheus é muito fácil. Eu, André e a Dani pegar o paciente e dizer, Matheus, vem cá. Esse paciente, Matheus, ele precisa preenchimento, vai usar tantos ml, ele precisa toxina, isso aqui tá aqui, ó. Agora tanto valor, passa na tesouraria e o aluno aplica. O aluno tem que aprender a vender também, entende? Perfeito. Ele passa por todo o ciclo. Isso. Ele vai na aula teórica, ele aprende a teoria, ele desce para o paciente, anamnese, queixa principal... diagnóstico, plano de tratamento, orçamento, vende para o paciente e ainda por cima treina. Exato. Então ele fecha o ciclo de cada procedimento, teoricamente. E ele tem que entender que daqui a pouco ele pensa, ele traçou um plano de tratamento para o paciente, ele fez aquele plano e o paciente não tem condição de fazer tudo aquilo. Ele tem que saber o que ele vai fazer primeiro. Como que ele vai fazer? Então, vende isso, vende aquilo, como que faz? Porque depois ele chega na clínica dele, ele não sabe vender. E daí de que adianta? Perfeito. Para ele praticar, ele vai ter que vender. Perfeito. Tem que saber fazer. Então, é todo um processo que está envolvido. E a gente tem também, ó, dentro da teoria, das aulas teóricas, eu sempre incluo um profissional que venha da área do direito para explicar essa parte de legislação, né? Clarear isso na cabecinha deles. Alguém especializado em vendas, né? Alguém que trabalhe com marketing, porque hoje, Matheus, a gente na minha época, no início, sentava e trabalhava. E estava tudo bem. Hoje a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar para vender, a gente tem que estar na mídia, porque a gente tem que vender na mídia, né? A gente precisa fotografar, a gente tem que falar, é muita coisa. Até porque lá atrás tinha paciente. Tinha. Hoje a disputa é muito mais acirrada, então as competências, elas tiveram que aumentar. Exato. O profissional não basta ser um excelente técnico. Não.
Então ele precisa ter Porque outras não aptidões. adianta, Né? vai ser bom técnico. Quem que sabe? Né? Quem que sabe que o Matheus é bom se ele não vende, se ele não se mostra hoje? Cris, e me conta uma coisa. O curso de Off do Sion, quantos meses ao total ele tem? São 18 meses, 18 tá? meses de Conforme a resolução preconiza. A quantidade tá? de horas, A 18 quantidade meses. de horas, isso. Porque também não adianta ser menos, porque não regulamenta, daí ele não certifica, né? Mas a gente sempre faz, por exemplo, Matheus, módulos extras. Entende? Daqui a pouco a escola é muito aberta quanto a isso. A gente faz, conversa com os alunos, vocês têm dificuldade em alguma coisa, o que vocês, né? A gente tem esse contato muito direto e muito aberto. Eu acho que daqui a pouco a gente está precisando de uma visão diferente de um outro profissional que fale sobre, sei lá... Algum assunto da Off. lifting temporal, por exemplo. Perfeito. Tá um exemplo. Então, a gente vai atrás e traz alguém. Às vezes é uma pessoa que é mais difícil de trazer, mas a gente hoje tem o online, que é maravilhoso, né? Ele vai ficar sabendo sobre aquele conteúdo e é um módulo extra. Então, assim, geralmente dá um pouco mais de horas aula, porque a gente tem, né, esse carinho e esse cuidado, né? Porque a gente quer que os nossos alunos saiam e digam, fui aluno CEON e seja reconhecido como aluno CEON, né? Fui formado pela equipe da Cris. Exato, com conteúdo, com excelência, né? Com ética, Exato. com conhecimento, com comprometimento. Exatamente. Eu vejo muitas vezes vocês, inclusive, chamando os alunos das primeiras turmas, né? Para esses eventos, sejam online ou presenciais, para que apareçam, para que venham e tem tido sucesso nesses eventos, né? Muito. Então, eles saem da escola, mas a escola não sai do pé deles, sai né? do pé deles. Eles, volta e meia, eles estão recorrentes ali nessas chamadas de vocês, né? E sabe o que é mais legal? Que a escola está sempre aberta para isso. Quando a gente tem, assim, por exemplo, um biomaterial que chegou no Brasil agora, por exemplo, a gente teve agora um evento no CEON, né? De uma marca que é reconhecida na Europa há muitos anos. Nós trouxemos para o CEON, chamamos os nossos alunos, né, os nossos ex-alunos, para participar desses workshops, que é atualidade, né? Porque é tudo muito dinâmico. O mercado da estética, o mercado da Hoff é muito dinâmico. Então, quando tem alguma coisa nova, a primeira coisa que a gente pensa é, poxa, vamos trazer para o CEON, vamos oferecer isso aqui na escola, e a escola está sempre aberta para isso. Entende? Isso é tão bacana. Então, a gente seguido faz workshops, a gente já teve, né, alguns eventos dos hands online, né? Que a gente transmite os procedimentos, faz procedimento ao vivo, isso é transmitido ao vivo via Zoom. Perfeito. Então, assim, tem muita coisa que acontece e que a gente oferece ali, né, na escola. Cris, agora eu vou para um assunto, assim, bastante delicado. Eu queria que tu comentasse sobre essa polêmica, né? A gente já conversou disso no começo desse nosso podcast, desse nosso papo, né? Essa polêmica envolvendo agora a possibilidade de cirurgias externas, faciais, por dentistas, enfim, que está se criando uma polêmica muito grande entre medicina e odontologia, da medicina dizer que vai querer também fazer procedimentos dentro de boca. E eu queria que tu comentasse, assim, não números de resoluções, não autorizações, mas que tu comentasse sobre esse assunto delicado, né? Porque é um assunto delicado, é alguma coisa que chama atenção, essa discussão, né? Qual a tua opinião sobre isso no sentido dessa harmonização orofacial cirúrgica, um pouco mais agressiva, mais cirúrgica, né? Mais vermelha. Mais invasiva. Mais invasiva. Então, né, a gente não vai falar em resolução, mas isso está regulamentado. Esse ano foi regulamentado, né? Tudo muito criterioso, certo? Matheus, eu vejo com bons olhos isso porque ninguém melhor do que o cirurgião dentista, bem informado, que estuda, para entender sobre anatomia da face, ok?
O nosso olhar e as nossas mãos têm minúcia para trabalhar o detalhe. Porque o nosso campo de trabalho sempre foi muito pequeno. Então, por exemplo, na endo, é menos de 1 milímetro. Então, a gente é treinado para isso, entende? Eu vejo com bons olhos, tá? Mas, em contrapartida, eu penso que precisa ter muito critério. Porque eu tenho muito receio de muita coisa errada que pode acontecer. E a gente sabe, tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, né? Agora a bola da vez são as cirurgias em Hoff, ok? Mas aí tu começa a nossa conversa hoje dizendo que tu assistiu um programa de um cirurgião plástico falando que a cirurgia plástica começou com um bucomaxilo. Quem melhor para fazer uma reestruturação de face e reposicionamento de tecido do que um bucomaxilo? Que só estudou cabeça e pescoço, entende? Faz cirurgias muito mais complexas do que um lifting facial. Tu tá me entendendo? Sim. Mas aí eu te digo, tem que ser um bom profissional, bem treinado. A palavra é critério, talvez, né? Critério. Talvez a principal palavra seja critério. O que me dá um certo medo é toda essa questão de preparo do paciente, tá? De onde esse procedimento vai ser realizado, ok? Porque pode ser procedimento ambulatorial, certo, ok? Mas isso eu penso que deveria ter um critério a mais, né? Uma sala de recuperação, trabalhar com um profissional que fizesse sedação, aí a gente vai entrar, né, não num outro mundo, mas numa outra discussão, entende? Então, assim, São os cuidados, né? Exato, eu sou a favor, sim, mas tem que ter critério em todos os sentidos. Cuidado com o paciente. Por isso que eu digo, cada vez que a gente entra no consultório que a gente vai pensar em fazer um procedimento desses, tá? Depois de estar habilitado, que for especialista, que tiver condição para fazer isso, pensa que ali naquela cadeira ou naquela maca ou naquela mesa pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu filho, né? Um ente querido seu, ou você. Entende? E em que mãos tu gostaria de estar? Exatamente. Em que ambiente? E, voltamos ao assunto, caso aconteça alguma coisa errada, quem imediatamente vai agir para salvar a tua vida no caso de uma intercorrência mais grave. Mais grave, porque aí a gente está trabalhando, com uma intervenção muito mais agressiva, invasiva, né? É diferente. A gente sabe, por exemplo, pelas redes sociais, que estão muito presentes hoje na nossa vida, a gente sabe que nós temos profissionais não somente dentistas, né, mas tem outros profissionais, enfermeiros, biomédicos, que fazem procedimentos, eu diria, isolados de harmonização, por exemplo, cirurgia de orelha, cirurgia de nariz, cirurgia de lábio, cirurgia de pálpebras, e fazem de forma esteticamente muito bem feita. Os pacientes ficam muito bem. Mas a questão é, e o suporte para isso? E se algo der errado? Dá certo até o dia que dá errado, né? Sabe como é que é aquela história? Isso. Então essa é a minha preocupação, assim, e não defendo... Também não estou aqui para defender o cirurgião dentista. Não, sim, a gente tá... É uma discussão. Tá fazendo o papel do advogado do diabo aqui, né? Exatamente. E fica essa preocupação também, né? Sob o aspecto de... tudo bem, mas eu acho que essa off mais cirúrgica, ela não é algo tão simples quando estão dizendo que será, né? Não é. Porque ela não deva ser, ela vai envolver... cirurgião bucomaxilofacial, ela deve envolver, eu creio que médicos, eu creio que deva envolver dentistas especialistas em off e que já tenham experiência nisso, ou até não dentistas, digamos assim, não médicos e não dentistas. É a gente entender que precisa ampliar, ter um ecossistema muito bem estruturado, entende? Outra coisa que eu vou te dizer, Matheus, o que mais o dentista precisa saber é
é conduzir uma emergência médica. Começa por aí, tu A entende? gente praticamente não tem preparo. Tu entende? Sim, é bem difícil, né? Mas ninguém dá valor. Mas a gente lida todos os dias com um fármaco que é potencialmente de risco de uma emergência médica, que é o anestésico. O anestésico, sim. Entende? Tá Então, na mão de assim, todo mundo, né? e tá na mão de todo mundo. Em todos os lugares. Em todos os Alguns sem lugares. condições. Tu tá me entendendo? Então, assim, ó, eu quando vejo certas coisas, eu chego, me arrepia o cabelo. E não é assim, ó, é porque a gente tem receio das coisas e sabe o que pode acontecer, porque dá, é o que eu te falei agora, dá certo até o dia que não dá. Entende? Então, assim, ó, por exemplo, uma anestesia local num procedimento cirúrgico, ok, mas se esse paciente estiver bem conduzido, estiver monitorizado, entendeu? Ele tá sedado ou não, mas ele tá controlado. Então, a gente vê muito acontecer o quê? Tá fazendo um lifting de face ou uma platismoplastia que abre, reposiciona músculo, platisma, espicha a pele. Não está aferindo a pressão arterial desse paciente, que por estresse pode estar lá em cima num oxímetro, que assim, ó, que oxímetro, vamos combinar? Entende? Então, assim, ó, eu que participo, né, de uma sociedade de brasileira de pseudoanalgesia. Tu, inclusive, és uma das... Sim. Tem especialização em sedação, né? Então o que acontece, ó? Isso é muito importante. E o cirurgião dentista não sabe. Se o dentista, tu imagina os outros profissionais da área da saúde, não médicos, tu entendeu? Então, isso é uma outra discussão que eu acho que é bem interessante um dia até a gente abordar. Eu fui em uma ocasião, tem uns 2, 3 anos, fazer um curso de emergências médicas e odontologia na São Leopoldo Mandique, com, assim, uma equipe, meu Deus, tinha 2 dentistas, 3 médicos e um enfermeiro, tá? E eles têm o pediátrico e o odontológico, certo? É o EMOD e o EMOD-PED, ok? Transferiu, não fechava a turma. Na São Leopoldo Mandique, não fechava a turma. Que é uma referência nacional, né? Entende? Era um curso que ia ser feito a prática em boneco realístico, era uma coisa absurda no laboratório do prédio da medicina. Eles tiveram que juntar o EMOD e o EMOD-PED para fechar uma turma que não tinha 10 alunos. Pequena. Que não tinha 10 alunos. É um absurdo isso, entende? Porque todo mundo... O universo inteiro no Brasil de cirurgiões dentistas que deveriam saber isso, né? Então, eu te digo, eles querem aprender a corrigir uma orelha de abano e fazer um lifting de face e não sabem escolher o anestésico. Tu entendeu? Uhum. Esse é o meu receio. Não sabe classificar o paciente, né? Uma série de coisas. Cris. É um papo longo, né? É esse tipo de coisa que nos trouxe aqui para a gente discutir franca e claramente esses assuntos, né? Uhum. Eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por ter aceitado o nosso convite. Olha o compromisso, é o segundo podcast do CEON, né? E a gente trazendo aí alguém da OFF, que a gente sabe agora que não é só da OFF. É uma formação complexa, né, Cris? Assim, veja aqui quanta coisa, né? Cirurgia dentista formada há mais de 30 anos, uma bagagem enorme de pacientes, formação numa especialização em dentística, formação numa especialização em OFF, formação em sedação, curso em como é que tu disseste aí, em suporte básico de vida, isso, poderia ser assim, podemos dizer que é o EMOD, né? Uhum. Então, assim, para ser quem tu és hoje, né? A coordenadora de um curso de especialização, dando aulas em outros estados do país, uma profissional bastante requisitada, com certeza pela tua competência, pelo teu compromisso, pela tua ética e por quem tu és de verdade. Nossa, muito obrigada. Tu sabes que eu sei algumas histórias do CEON, e eu pude participar de algumas. E a demora no CEON em abrir o curso de harmonização orofacial, que alguns dizem que passou do tempo, ela não foi uma demora em função de escolher coordenador, mas também foi. Porque para chegarmos em ti e para chegarmos à definição que nós teríamos um curso que à época, quando foi aberto, tinha toda a polêmica de pode e não pode,
Obviamente que podia, mas nós tínhamos receio. Sim. Né? O SEOM, a escola tinha receio. E aí a gente encontrar uma pessoa, ter a indicação por uma das pessoas do SEOM, que inclusive foi a Simone Alberton, que te indicou, que brigou pelo teu nome lá dentro. Então isso é muito legal, porque assim, hoje a gente sabe da qualidade, da importância dessa indicação, da seriedade com que um curso dessa magnitude é levado ali dentro. E você, que está procurando a especialização, nós estamos com as turmas abertas, né? Com o processo de inscrição para o curso de especialização em off do SEOM aberto. Quem quiser ser um aluno de off com excelência, com compromisso, com ética, tendo a Cristina Heckfeld sendo a coordenadora, a pessoa que vai pegar na tua mão, ou uma das pessoas que vai conduzir o teu processo de aprendizado dentro dessa harmonização orofacial, você está convidado a vir para o SEOM. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a confiança, né, Matheus? Papo muito bom. Aprendi muita coisa hoje. Sei da importância que é essa formação mais completa do cirurgião dentista. E agradecer aí, desejar sucesso maior ainda que tu já tens. Para nós, né? Para nós. Juntos, obrigada. Muito obrigado, um beijo grande. Eu agradeço. E você curta, compartilhe e assista esse nosso podcast para que a gente consiga fazer outros. Contamos contigo.